Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem sumida daqui, mas eu acredito, pelo que eu lembro, no último vídeo que eu fiz, eu disse que eu teria aí um período de vários compromissos, sobretudo na igreja. Então, por essa razão, os devocionais estão um pouquinho atrasados e também os vídeos sobre o síndrome do trauma religioso. Mas hoje eu dei uma pausa aqui no meu trabalho, né? Eu trabalho em casa, trabalho para mim, tenho uma empresa e hoje eu dei uma pausa aqui, estou no horário do almoço e eu vim falar com vocês sobre algo que essa semana eu ministrei em um curso, né, sobre despertamento vocacional na minha igreja. E foi algo que me tocou muito, né? E também aos irmãos que estão aí nessa turma do curso, né? Já é a quinta turma que eu ministro sobre despertamento vocacional, mas cada turma tem uma característica muito especial. E essa turma que eu estou ministrando, a maioria dos irmãos que estão participando, eles vieram de outras igrejas. Alguns vieram da mesma igreja que eu e outros de outras igrejas. E assim como a maioria que vem de outras igrejas, eles chegam feridos, machucados, né? E apesar deles já terem até, desculpa, minha garganta hoje está muito ruim. E apesar deles terem uma experiência já em ministérios, né? E assim, trabalhar no corpo de Cristo e tudo, dependendo da forma como você sai da instituição, você sai machucado, você sai magoado, ressentido, né? E isso não é bom. Né? Não é bom em vários aspectos. Primeiro, porque te deixa preso a uma situação que você não deveria estar, ok? Quando nós estamos ressentidos, magoados, machucados, e a gente não consegue liberar perdão, e muitas vezes a gente não consegue pedir perdão quando é esse o caso, nós ficamos presos ali àquela situação. E quando a gente está preso a situações do passado, mal resolvidas, a gente não consegue avançar. É, tem coisas na nossa vida que ficam travadas. Por quê? Porque nós estamos presos a situações do passado. Então, o vídeo de hoje, aqui para. Eu nem sei para qual dos dois, dos dois assuntos que eu abordo aqui, eu colocaria esse vídeo. Acho que eu vou deixar na psicanálise mesmo. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Eu tenho me deparado com muitos irmãos, né, que estão saindo de igrejas, não só da igreja que eu fiz parte, mas de outras igrejas também, porque nesse período de 2 anos que nós tivemos aí acesso, né, a muita informação através do YouTube, através de Facebook, Instagram, enfim, das redes sociais em geral, né? Principalmente acesso a pregações de outras igrejas. E quando você assiste uma pregação de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja bíblica, é nítida a diferença, principalmente para quem não vivia essa realidade, que é o caso da maioria dessas pessoas que eu estou falando. E eu passei por isso também. E eu lembro que quando é, eu ainda estava na outra igreja, eu sempre gostei de ouvir louvores de outras igrejas, sempre gostei. Nunca tive problema com louvores, me ouvir cantar louvores, sempre fiz, mas eu não ouvia a palavra, porque na minha cabeça, né, como foi embutido na minha cabeça, a única palavra verdadeira era aquela palavra que saía ali do púlpito, revelada pelo Espírito Santo na hora. Então, as outras palavras, assim, elas eram, eles falavam que eram comida requentada,
né, que era pão amanhecido, e o de lá, a palavra de lá era o pão quentinho, porque era revelado na hora. E isso é uma das maiores bizarrices. É a coisa mais ridícula que se pode falar, é que a palavra que ali é revelada na hora é o pão quentinho e é a palavra verdadeira. Isso é, gente, depois que você conhece a Bíblia, o Evangelho, a palavra de verdade, você vê que não tem nada a ver, né? E eles têm, assim, uma cultura de deixar a pessoa que frequenta aquela igreja, que eu não chamo nem de membro, porque eles não têm rol de membros, eles não recebem ninguém como membro, você congrega ali, né? Mas não tem nada que vincule você àquela igreja, a não ser o batismo, que também eles dizem que é o único que salva, santo verdadeiro e aquelas parafernália toda. E não tem nada a ver, né? Assim, é uma coisa que, meu Deus, é uma bizarrice mesmo, né? Mas, enfim, eu passei ali boa parte da minha vida, né? E tem muitos irmãos que ficaram até muito mais tempo que eu, porque saíram de lá, estão saindo de lá com seus 60, 70 anos, né? Então, gente, não é fácil, né? A gente descobrir a verdade nessa altura da vida. Mas louvado seja Deus por isso, porque nunca é tarde para descobrir a verdade, nunca é tarde para descobrir que você é filho de Deus de fato, ok? E você tem todo o direito de viver essa filiação aqui na Terra, né? E eu lembro que quando eu estava procurando uma igreja para voltar, eu sabia que naquela que eu fui criada, nascida e criada, eu não queria mais. Mas eu queria uma igreja que tivesse ensino, estudo da palavra, né? E uma igreja que fosse, de preferência, de tradição mesmo, porque eu acho mais confiável, ok? Mas isso é uma percepção minha, é uma coisa minha, né? E tanto que eu fui para uma igreja, de tradição, uma igreja que é histórica. E, enfim, até perdi o que eu estava falando, né? Enfim, é, esse tipo de igreja que não tem Cristo como centro e nem a palavra de Deus como a, o nosso maná diário do céu, a palavra de Deus, a Bíblia, é o que nos orienta, é o que nos norteia, é o que nos dá vida, é o que nos impulsiona para frente, né? É o que faz com que a gente viva nessa realidade do mundo que nós estamos, mas que a gente tenha consciência da vida que nos espera depois disso daqui, né? Eu não tinha essa visão antigamente. Não sei se era só eu que estava ali, se outros irmãos também não tinham, alguns até poderia ter, mas não era muito comentado. Mas, enfim, o que eu quero deixar aqui para vocês de reflexão é, meu caro e minha cara, se você está nessa situação, que você, na pandemia, né, ou até mesmo depois dessa pandemia, né, já no final do ano passado, começo desse, já estamos aí no mês de agosto, meados de mês de agosto, né? E eu vejo que o êxodo continua em muitas igrejas, né? Muitas pessoas saindo, pessoas com anos de caminho nessas igrejas saindo, e muitos assim estão se conscientizando da importância de aprender mais sobre Jesus Cristo, quem foi esse homem que Deus enviou à Terra, né? O seu Filho unigênito que Deus enviou à Terra para que aqui ele deixasse para nós grandes, profundos ensinamentos, e que morresse na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de ter vida eterna, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma nova aliança com Deus Pai, né? Se você teve essa percepção e você está nesse caminho, nessa busca do conhecimento da palavra, amém. É isso mesmo que você tem que fazer. Se você aprendeu, né, ou tem aprendido a construir o seu relacionamento com Deus, que é tão importante. Eu não consigo, assim,
imaginar, ou melhor, eu consigo porque eu já fui assim, né? De ter uma vida de oração muito fragilizada. Fragilizada, assim, de eu passar muito tempo sem ir na presença de Deus em oração. Eu já fui assim. E hoje eu não consigo ser mais assim. Porque se o meu dia não começar com a oração, com um devocional, eu não tenho um dia. Tem algum momento que eu tenho que parar e ir para o meu secreto com Deus, para ter ali o meu momento com o Espírito Santo. É o alimento da minha vida. Se eu não tiver isso, eu não tenho um bom dia, eu não consigo desenvolver o que eu preciso, entendem? Porque o Espírito Santo me chama. E eu conheço vários irmãos que são assim também, e é tão gostoso que quando a gente começa a falar, a gente só fala disso, gente. É assim, é uma coisa maravilhosa. A gente só fala do Senhor, a gente só fala da palavra, do que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E assim, como o Senhor tem puxado a nossa orelha, porque o Espírito Santo puxa a nossa orelha, ele nos ensina a cada momento, né? E eu recebo cada puxão de orelha com muito amor, porque eu sei que é para o meu bem. E eu gostaria também de deixar essa reflexão para você. Quando a gente se desvincula, né, de uma igreja, de uma instituição, não é bom que a gente fique a esmo, sabe? Não é bom que a gente fique sem ter a comunhão no corpo de Cristo. Não é bom. Então, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de leitura para vocês, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu ia falar para vocês lerem do versículo 4 até o 28, mas façam melhor do que isso. Leiam o capítulo 12 inteiro e meditem sobre ele, ok? O corpo de Cristo são todos os membros reunidos. Não é um membro lá, outro membro aqui, outro membro ali. E eu não estou falando de placa de igreja, tá? Porque o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Porque ela está sob o comando da cabeça, que é o próprio Cristo, tá? É assim que funciona. E é muito, muito, muito importante que as pessoas que deixaram de fazer parte de uma determinada igreja, de uma instituição, de uma denominação, de um grupo religioso, de uma célula, porque tem as igrejas de modelo celular, né? Não tem problema nenhum isso. Desde que seja cristocêntrico, tá tudo certo, tá? É importante que vocês achem um outro local para terem a comunhão do corpo de Cristo, ok? Porque quando você não está no corpo, meus queridos, vocês são apenas membros, tá? E nós, tá? Sozinhos, nós não somos igreja. Nós somos membros isolados. E um membro isolado, ele não tem o comando da cabeça, que é Cristo. Ou seja, a tendência de ir para o abismo é muito maior. E eu vejo muitas pessoas falarem, né, aqui na internet, no YouTube, em rede social, que elas não precisam de placa, elas não precisam de estar na igreja, né, que igreja é corrupta, que é um sistema, né? É tudo isso mesmo, porque a igreja, infelizmente, ela se tornou isso, não era para ser isso, tá? No entanto, eu deixo aqui a sugestão, né? E deixo a informação e a sugestão. A informação é que existem igrejas cristocêntricas e bíblicas ainda na Terra. E o Brasil é um celeiro delas. Graças a Deus. Tem muitos. É óbvio que tem localidades do nosso país que é mais difícil você encontrar uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, né? Assim, lugares mais afastados, é mais difícil. No entanto, mesmo assim,
tá? Desde que não seja uma igreja herege, é melhor você estar ali do que estar fora, até que Deus prepare, né, uma situação especial para que você tenha acesso a essa igreja, a uma igreja bíblica. E eu sei também que fora do Brasil existem países que, principalmente onde o cristianismo é mais perseguido, né? Existem países que a dificuldade de se encontrar uma igreja cristocêntrica e bíblica também é diferente, também é difícil, né? Muito difícil. E existem situações, assim, que aí seria caso para um outro vídeo, né? Existem situações que faz com que as pessoas não fiquem em determinadas igrejas porque não era igual à igreja que ela estava, e não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo, e glória a Deus por isso, tá? Dê glória a Deus por isso e se abra para o novo. Se abra para o novo. Se você saiu de um lugar porque naquele lugar você não encontrava Cristo e você encontrou um lugar onde tem Cristo, onde tem palavra de verdade, mas a liturgia, o proceder não é igual àquele outro lugar, se abra para conhecer o novo. Eu lembro que quando eu estava procurando uma igreja para voltar, porque eu fiquei 7 anos desviada literalmente dos caminhos do Senhor, eu sabia que eu não queria voltar para onde eu estava, que foi onde eu passei a minha vida, e eu coloquei algo no meu coração, que eu iria buscar uma igreja, que fosse uma igreja que tivesse ensino e estudo da palavra. Isso para mim era o principal. E que fosse uma igreja assim onde tivesse algo novo que eu não tive contato. E esse algo novo era o quê? Cristo. Olha que coisa, Jesus, né? E eu encontrei. E graças a Deus, assim, eu fui com o coração aberto, né, para conhecer a igreja. Eu fui com o coração aberto mesmo. E o fato de eu ter ficado 7 anos fora ajudou para que eu não levasse assim tanta religiosidade. E ainda assim, eu cheguei ainda com um bom traço de religiosidade. Mas, graças a Deus, assim, com o tempo, eu fui ministrada, eu fui discipulada, eu fui cuidada, eu fui tratada, e eu estou em processo de cura ainda. Mas o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e eu agradeço muito a Ele por isso, pela misericórdia que Ele teve comigo. E existem igrejas, irmãos, assim, da ala reformada, existe igreja da área pentecostal e da ala neopentecostal. Então, tomem cuidado, ok? Eu não, por enquanto, eu não vou dar o meu posicionamento sobre isso, tá? Mas, assim, tomem cuidado. Tudo aquilo que fugir da palavra, tudo aquilo que fugir da palavra, não tem Cristo no centro. E existem vertentes, né, que infelizmente eles fogem muito da palavra. E se você não conhece o que está escrito aqui na Bíblia, você acaba caindo em muita cilada. E isso é um perigo. Por isso, a importância de você se autoconhecer. E a Bíblia é um livro onde tem muitas orientações, assim, muitas, muitas, muitas mesmo sobre autoconhecimento, sobre você saber quem você é, ou seja, a sua identidade em Cristo. Quem sou eu em Cristo Jesus? Quem sou eu como filho de Deus? Se você não souber isso, meu querido, minha querida, é muito fácil de você cair em cilada por aí. Mas você tem que entender também, tá? Principalmente o que está escrito aqui em 1 Coríntios 12, falando sobre o corpo de Cristo. Isso é muito sério, muito sério. E eu vejo muitos aí dizendo que não precisa estar numa igreja para servir a Deus. Eu sou a igreja. Meu querido, se você soubesse o que é ser igreja, você não falaria isso.
Eu sou o corpo de Cristo. Se você soubesse o que é o corpo de Cristo, você não falaria isso. E se você conhecesse de verdade o cabeça, que é Cristo Jesus, você também não falaria isso. Então, busquem conhecimento na palavra e tirem as suas próprias conclusões. E se alguma dúvida você tiver, você pode deixar aqui para mim nos comentários desse vídeo. Eu vou ter um prazer em responder você. Ou, se você for mais ousado, procure um pastor de igreja bíblica e tire a dúvida com ele. E tire essa ideia da sua cabeça que todo pastor quer que a sua igreja seja cheia, quer trazer membros e mais membros para a sua igreja. Fuja desse, fuja desse. Mas se por um acaso um pastor receber você para esclarecer as suas dúvidas, orar com você, fazer até um convite para você ir assistir um culto na igreja dele, que não há mal nenhum nisso, mas deixar você livre para que você encontre a igreja onde você se sinta bem em fazer parte daquele corpo e ter comunhão com os irmãos, esse é um pastor de igreja bíblica, certo? Gente, é isso. Acredito que a partir da próxima semana eu vou ter mais tempo para publicar mais vídeos, ok? Porque eu vejo muita gente indo para um caminho de abismo, principalmente as pessoas que guardam ressentimento, que não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar o outro, não conseguem, desculpa, não conseguem ficar livre das suas mágoas, da tristeza, das decepções que viveram dentro de uma igreja. Isso é sério, isso é triste. E nós precisamos, a partir do momento que a gente, de fato, conhece a palavra de Deus e conhece a Jesus Cristo, nós precisamos amar o nosso próximo e perdoar também. Porque antes de eu amar o meu próximo, Cristo me amou primeiro. Ele me perdoou. Ali na cruz, quando ele morreu, ele perdoou todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Por que que eu não posso perdoar quem me feriu? Quem me magoou? Quem trouxe para minha vida uma tristeza, um ressentimento? Quem puxou o meu tapete? Quem me prejudicou? Eu também já não fiz isso com Cristo, que é o autor da salvação? Sim, e não só porque eu fiquei desviada 7 anos do caminho, não só porque eu era uma pessoa rebelde e desobediente. Todas as vezes, todas as vezes que eu deixava de atender a um chamado dele, que eu deixava de colocar em prática o que ele ensina na palavra, eu magoei e eu entristeci, ok? A gente precisa refletir muito nessa nossa identidade em Deus e em Cristo Jesus, porque às vezes você não perdoa o outro porque você acha que nunca magoou ninguém. Saiba vocês que na nossa medíocre existência, a pessoa que a gente mais magoa é Jesus Cristo. E o coração que a gente mais entristece é o coração de Deus. Então, a gente precisa se policiar mais, sabe? A gente precisa prestar mais atenção nos nossos atos, no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente sente. A gente precisa prestar mais atenção. E vocês podem ter certeza, Jesus está com braços abertos para receber todo mundo que quer se achegar a Ele. Todo mundo. Por isso que eu tenho comigo a opinião de que quando nós estamos inseridos, né, no corpo de Cristo, quando a gente tem a comunhão do corpo de Cristo, quando nós participamos de uma igreja,
é muito mais fácil carregar o nosso fardo. É muito mais fácil, porque a igreja cristocêntrica, ela ensina a gente a ajudar o nosso irmão mais fraco a caminhar, entendeu? Ela não ensina a gente largar ele no meio do caminho e seguir o nosso caminho, não. Ela ensina a gente estender a mão para o nosso irmão mais fraco e caminhar. Ajudar o nosso irmão que é mais fraco na caminhada. E eu também não sou tão forte assim, mas eu tenho irmãos que estendem a mão para mim, dão o braço para mim, me apoiam e me ajudam na caminhada a prosseguir. É assim, irmãos. Isso é o corpo de Cristo. Por isso é importante nós estarmos inseridos nele, tá bom? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Shalom.